Olá a todas e todos, eu sou a Adriana Aguiar, editora trabalhista do Jota. Nós estamos dando continuidade à gravação da série Vozes nos TRTs, onde estamos ouvindo desembargadores e desembargadoras, presidentes dos tribunais regionais do trabalho, responsáveis pela primeira e segunda instância trabalhista. Hoje eu recebo aqui o presidente do TRT da 10ª Região, do Distrito Federal, Dr. Ribamar Lima Júnior. Boa tarde, Dr. Ribamar, é um prazer Muito te ver. Boa tarde, Adriana, prazer estar aqui com você neste momento para esta entrevista. A nossa primeira pergunta é, desde que o senhor assumiu a presidência do TRT-10, com sede em Brasília, né, quais têm sido os seus principais desafios e os seus principais projetos frente ao tribunal? Adriana, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região tem sede aqui em Brasília e tem jurisdição sobre o Distrito Federal e também sobre o estado do Tocantins. Somos uma instituição que conta com 1.085 servidores, 103 magistrados, 450 servidores terceirizados, 130 estagiários. Somos um tribunal de médio porte e esses números já dão a dimensão do desafio que é conduzir um tribunal. Então, fazer com que o tribunal siga atuando e de forma proativa e de forma a prestar esse serviço à sociedade é um grande desafio. Mas o nosso maior desafio tem sido realmente buscar uma prestação jurisdicional que atenda àqueles que nos procuram com o espaço de tempo necessário, que não pode ser alongado. Nós tratamos de créditos trabalhistas, de créditos de natureza alimentar, portanto, é necessário que a prestação jurisdicional observe celeridade. Além da celeridade, também observe qualidade nessa prestação. E sempre falo, a qualidade não tem a ver com uma sentença erudita, bem elaborada. Tem a ver com uma sentença completa, com uma sentença que diga e que faça com que aquela pessoa, que é o beneficiário daquela decisão, saiba o que foi decidido. Portanto, é necessário que tenhamos uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem compreensível. E temos também o desafio de fazer com que o Tribunal Regional do Trabalho seja um tribunal também reconhecido perante o Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito ao prêmio de qualidade. Nós temos uma preocupação de revelar exatamente aquilo que fazemos e como fazemos e com a qualidade que fazemos. Todos esses desafios não podem ser alcançados também com prejuízo da qualidade de vida daqueles que aqui trabalham. Então, temos também essa visão de que temos que trabalhar, mas trabalhar com qualidade, fazer com que não haja adoecimentos em massa e que haja um ambiente sempre saudável aqui no nosso tribunal. Portanto, temos à frente esses desafios e cremos, estamos no caminho certo, buscando inovações, buscando uma interlocução com vários ramos do Poder Judiciário e também com outras entidades importantes para que o tribunal faça se mostrar naquilo que ele realmente realiza. Seria possível fazer um perfil predominante dos processos julgados aí no TRT? Se tem setores mais demandados, porte das empresas, as demandas principais nos processos? Adriana, por estarmos instalados na capital da República, nós temos uma peculiaridade, recebemos muitas ações trabalhistas envolvendo empresas públicas, sociedades de economia mista. Predominantemente temos ações aqui que envolvem acidentes de trabalho, ações que tratam sobre terceirização, temos muitas ações desse tipo e, lamentavelmente, muitas dessas ações com os empregadores sem condições de efetuar o pagamento dos créditos dos trabalhadores. E, em razão disso, é o que nós temos na relação processual em que é debatido esse tipo de matéria, temos sempre a participação de entes públicos,
seja da administração pública direta, seja da administração pública indireta. Temos também muitas ações envolvendo verbas rescisórias, horas extras. O processo do trabalho tem um pouquinho dessa realidade. Nós temos uma legislação trabalhista que relaciona vários direitos e várias obrigações ao empregador. E nem sempre essas obrigações elas são cumpridas a rigor. E os empregados, logicamente, temem reclamar sobre determinado ponto e dessa reclamação surgir um ato que venha fazer com que eles possam perder o emprego. Então, na maioria das vezes, as ações trabalhistas envolvem verbas rescisórias, porque só nesse momento é que eles irão cobrar, além das verbas rescisórias, outras violações que entendem ter ocorrido ao longo da relação de emprego. Então, temos muitas questões envolvendo horas extras, adicional de insalubridade, e, além do acidente de trabalho, temos indenizações também por danos morais e materiais derivados de assédio moral e de assédio sexual. No caso das discussões que tratam de terceirização, são discussões que tratam da responsabilidade subsidiária, já que a questão da terceirização em si já está superada, né, com o julgamento do Supremo? Sim, o julgamento do Supremo em relação à terceirização, nós tínhamos, na verdade, uma jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual a terceirização da atividade fim seria ilegal e isto representaria, na verdade, uma vinculação empregatícia entre o trabalhador e aquela empresa para quem o empregado prestava serviço, não necessariamente o seu empregador. A jurisprudência estabelecida no Supremo Tribunal Federal, ela preconiza que é lícita essa terceirização do empregado, do trabalhador que está na atividade fim. Então, o Supremo diz não há vínculo de emprego nessas situações. Mas isso não exime essa empresa de pagar os créditos caso a empresa verdadeiramente empregadora não tenha condições de fazê-lo. Mas para que isso aconteça também à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é necessário que esteja comprovado que houve omissão do ente público na fiscalização desses trabalhos. Essa é, basicamente, a situação definida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa decisão do Supremo, ela não faz com que desapareça as lides envolvendo responsabilidade subsidiária. Essa permanece. A diferença é exatamente na existência ou não de vínculo de emprego. Perfeito. Uma das preocupações dos tribunais, em geral, tem sido com relação à formação de precedentes. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre a formação de precedentes. Olha, o sistema ele tem que funcionar, o sistema judiciário tem que funcionar e funcionar bem. Eu acabei de fazer menção à questão da celeridade. Né? E a celeridade tem muito a ver com essa racionalidade do sistema judiciário. Nós temos a primeira instância, temos a segunda instância, temos os tribunais superiores, cuja função precípua é uniformizar a jurisprudência. Somos magistrados, o magistrado ele é independente, ele julga de acordo com os elementos que estão no processo, de acordo com a sua convicção acerca de determinado tema. Mas essa convicção, ela deve ceder sempre que a matéria já estiver pacificada no âmbito dos tribunais superiores. Então, nós temos buscado fazer com que esse sistema funcione de uma forma célere, e para que isso aconteça é necessário, sim, que estabeleçamos precedentes jurisprudenciais que possam guiar as instâncias inferiores quanto
decisão judicial. Isso tem a ver também com segurança jurídica, né? Então, eu sou favorável a que essa ideia dos precedentes ganhe fôlego e que possamos realmente ter um sistema que seja funcional, que sirva à sociedade. E com relação aos precedentes no próprio TRT da 10ª Região, existem IRDRs aguardando julgamento? Quais são os temas pendentes de julgamento importantes? E se existe previsão para julgamento desses IRDRs? Nós temos, basicamente, hoje, no âmbito do nosso tribunal, 4 IRDRs, que são incidentes de repetição de demanda, incidentes de recursos de demandas repetitivas. Nós temos 4 aqui no âmbito do nosso tribunal. Posso mencionar, ainda não tem decisão final em relação a eles já estão tramitando, alguns já tiveram o seu julgamento iniciado. Um deles trata da ocorrência ou não de assédio moral organizacional em virtude de condutas de empresa que limitam ou restringem o empregado na utilização de banheiros. Isso acontece basicamente em relação a uma determinada empresa de telemarketing, e aí tivemos várias demandas no âmbito do nosso tribunal sobre essa matéria. Temos também aquele que trata do direito de empregado do SERPO, Serviço de Processamento de Dados, ao cômputo do tempo de afastamento para promoções por antiguidade em relação a empregados demitidos e, posteriormente, anistiados. Tivemos um período da nossa história, Adriana, nos idos dos anos 90, logo quando iniciou o governo Collor, que vários empregados públicos perderam seus empregos. Posteriormente, houve uma lei que os anistiou e fez com que eles retornassem ao trabalho. Então, há um vácuo de tempo, e esse IRDR busca exatamente pacificar o entendimento sobre o direito ou não desses empregados a promoções. Temos também uma determinada incidente que trata das reclamações trabalhistas do rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo foi um rito introduzido na CLT, que buscou dar ainda mais celeridade ao processo. E esse rito, legalmente, ele estabelece, né, a impossibilidade de que a reclamação trabalhista, quando ajuizada, contenha equívoco nos endereços. Nessa situação, a lei determina o arquivamento, a extinção do processo. Então, a discussão é se caberia ou não prazo para a regularização dessa situação. Basicamente, são esses os incidentes que estamos nos debruçando aqui no nosso tribunal. Existe previsão de julgamento de algum deles? Temos julgamentos já iniciados, com votos já colhidos, mas nosso regimento estabelece uma maioria absoluta para que haja o pronunciamento da decisão. E essa maioria ainda não foi alcançada em razão da impossibilidade de participação de todos os desembargadores. Há desembargadores afastados, seja por licença, seja por férias, e esperamos que ainda neste semestre, até junho, tenhamos já julgado pelo menos 1 ou 2 desses incidentes. Além da uniformização de entendimentos, a Justiça tem uma preocupação e tem investido em acordos, né? Eu queria saber o que o TRT da 10ª Região tem feito para investir nessas formas alternativas de solução de conflito. Eu costumo dizer que a melhor forma de solucionar um conflito é mediante a composição, né, amigável das partes. Isso está no DNA da própria Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, eu ingressei na magistratura no ano de 1992, e naquela época, as varas do trabalho não eram chamadas de varas de trabalho, eram chamadas de juntas de conciliação e de julgamento. Havia participação
colegiada no primeiro grau. O juiz togado, aquele juiz concursado, e havia representantes da classe dos trabalhadores e da classe dos empregadores, e a função desses integrantes, desses classistas, antigamente chamados de vogais, era exatamente a tentativa conciliatória. Foi um modelo que não deu certo, e nem por isso a conciliação deixou de existir. Pelo contrário, houve a necessidade de um aprimoramento dos magistrados, um aprimoramento dos servidores nessa temática da conciliação. Nosso tribunal, graças a Deus, ele tem hoje, né, uma estrutura dos CJUs, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, sempre coordenados por um magistrado, com a participação de servidores que realizaram cursos específicos para tratar dessa temática. Temos, então, CJUSCs aqui em Brasília, CJUSC na cidade de Taguatinga, na cidade de Araguaína, na cidade de Palmas, esses dois últimos no estado do Tocantins. E temos também o CJUSC de segundo grau. Este, segundo grau, ele atua nos processos que estão sendo apreciados pelas turmas, ou seja, são processos em que há uma sentença e houve um recurso contra a decisão de primeiro grau, e também nos conflitos coletivos, nos dissídios coletivos e nas reclamações pré-processuais que antecedem aquela forma, é uma nova modalidade de procedimento, não é um processo, uma ação judicial em si, como o próprio nome diz, preparatória, portanto, visa exatamente evitar o ajuizamento de uma ação. E é um mecanismo que tem funcionado, que tem dado bons resultados. E essas estruturas do CJUSCs, elas são bem montadas, é um ambiente diferente da sala de audiência, a parte que lá comparecer não vai encontrar um juiz com toga, né, aquele ambiente um pouco, pelo seu próprio formato, até um pouco mais hostil, né, mas assim, um ambiente mais leve, mais tranquilo, as pessoas conversam, e tem dado bons resultados, porque muitas das vezes o que é necessário para que haja essa conciliação é a capacidade de ouvir, a capacidade também de poder falar, né? Então, no CJUSC é possível fazer isso. Numa sala de audiência já é um pouco mais difícil, porque nós temos uma pauta muito grande e é necessário que o tempo seja otimizado. Os problemas enfrentados pela justiça em geral, mas também pela justiça do trabalho, é a questão da litigância predatória. Eu queria saber que no TRT 10, se isso tem acontecido, o que vocês têm feito para combater e detectar esse problema? Nós temos realmente essa realidade, lamentavelmente, né? Nós temos aqui no tribunal uma comissão regional de inteligência, e essa comissão, ela editou uma nota técnica número 6, que trata exatamente de proposta de adesão a uma outra nota técnica do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Eles propõem o regulamento e promover práticas e protocolos para combate à litigância predatória, preferencialmente com a criação de meios eletrônicos para o monitoramento de processos e uma forma de transmitir também informações à Corregedoria Nacional, para que tenhamos um painel único em que a gente possa monitorar essa situação. E, além disso, temos também no Laboratório de Inovações um grupo de trabalho com o objetivo exatamente de realizar oficinas de ideação e debates sobre estruturas, sobre esse tema, né? É um tema muito sensível e pode ser deletério, né? Uma avalanche de ações realizadas que podem realmente causar um prejuízo muito grande
ao sistema judiciário em si, né? Então, é um tema em relação ao qual temos, sim, alguma preocupação, mas estamos também trabalhando e monitorando para que essa situação não aconteça aqui no nosso tribunal e, se acontecer, ter uma resposta imediata quanto a isso. Transformações impostas pelas novas tecnologias têm gerado novas relações de trabalho. Eu queria saber como que o magistrado tem enfrentado esse desafio, se a CLT dá conta dessa nova realidade ou as outras legislações trabalhistas, e o que você entende sobre esse assunto? Hoje, nós vivemos hoje, né? Eu converso às vezes, brinco que eu sou juiz do século passado, né? Porque, como eu disse, eu ingressei na magistratura em 1992. Na época que eu ingressei na magistratura, eu fazia sentença à mão, porque o computador estava surgindo. Você vê, Adriano, quão antigo eu sou, né? Então, o computador ainda estava surgindo e hoje, assim, nós vivemos essa realidade da tecnologia e isto não tem como lutar contra isso. A tecnologia, ela ajuda, as relações de trabalho por conta da tecnologia mudaram. Eu diria a você o seguinte, respondendo, tentando ser objetivo em relação à pergunta que me foi feita. Nós temos um estatuto, né? Temos a consolidação das leis de trabalho, que o normativo, a norma legal que rege a relação trabalho-trabalhador, né? Presas a um vínculo empregatício, né? Essa é a lei que nós temos. A CLT, ela cuida da relação entre trabalhadores e empregadores, né? Tem lá na CLT, no artigo 3, os requisitos para a configuração dessa relação, né? Que é a subordinação jurídica, né? A questão da contraprestação salarial, enfim, temos todos aqueles requisitos que estão na CLT e sim, ela é capaz de regular essas relações. Obviamente que a gente precisa, né, distinguir aquilo que é efetivamente uma relação de emprego daquilo que é uma relação de trabalho. Tanto uma coisa quanto a outra, cabe à Justiça do Trabalho definir qual a solução a ser dada. Isso, ao menos, à luz do que está na Constituição Federal, no seu artigo 14. O que precisamos ter em mente é que nem tudo aquilo que está posto na CLT, ela pode regular de forma completa essas novas relações. Há relações, e hoje a grande discussão está posta no Supremo Tribunal Federal, que é se nós temos relação de emprego ou uma relação de trabalho, a depender das características. E tudo isto deriva da realidade probatória, né? Quando o juiz se depara com as provas, é que ele vai definir se aquele quadro fático se enquadra ou não na CLT. E se enquadrando na CLT, aí nós temos que saber, tem trabalho dentro do limite legal e todas as consequências, portanto, do enquadramento na CLT. Mas temos outras relações, e eu sou daqueles que entendem, Adriana, que nós não temos relações de emprego exclusivamente, nós temos relações de trabalho exclusivamente com vinculação empregatícia. Podemos ter outras relações em que não há vínculo empregatício. Agora, nessas relações que hoje nós temos visto com alguma frequência, trabalhadores e plataformas, essas relações, elas necessitam, ainda que não venham a ser relação de emprego, elas necessitam de uma previsão legal, de uma proteção legal. São trabalhadores que, embora não sejam empregados, mas são merecedores, né,
de uma proteção. Eu fico muito preocupado, e nós, não só aqui em Brasília, como em qualquer outro local do Brasil, a gente observa aqueles trabalhadores em motocicletas, né, fazendo entregas, muitos deles trabalhadores em plataformas, que sofrem acidentes de trabalho e que não têm nenhum tipo de proteção. Então, é uma preocupação, eu acho que o parlamento precisa se debruçar sobre essa realidade e é imperativo que, com alguma brevidade, tenhamos uma legislação a esse respeito. Sobre a reforma trabalhista, qual é a sua opinião? Ela conseguiu atualizar a CLT nos pontos que eram necessários? Depende muito de qual foi o objetivo, né, dessa reforma. A época em que se iniciou esse processo, dizia-se da necessidade de que a reforma trabalhista fosse implementada para gerar mais empregos, né, também para diminuir a litigiosidade no âmbito das relações empregatícias. Digo a você, assim, passados 8 anos dessa reforma, ela é de 2017, penso que não tem havido assim um crescimento exponencial de empregos. A litigiosidade ela continua, né, crescente, né, porque, como eu disse, nós temos um sistema em que o trabalhador, ele, quando lesado, ele vai buscar a justiça do trabalho, mas ele vai buscar quando o emprego desaparece. Se ele se arriscar a fazer isso durante a vinculação empregatícia, ele corre o risco, e aí sim, de perder o emprego. Infelizmente, é o temor que muitos trabalhadores têm. Eu penso que essa reforma, ela não teve um processo de debate amplo, e talvez isso tenha prejudicado muito o escopo dessa reforma. Talvez se ela tivesse sido objeto de amplo debate, com a participação dos sindicatos patronais, dos sindicatos dos trabalhadores, como foi o processo, por exemplo, de edição da Constituição de 1988. Então, talvez a reforma tenha pecado por não ter tido esse ambiente de ampla discussão, né? Fala-se muito da subtração de direitos trabalhistas. A minha função como magistrado é aplicar a lei. Eu prestei esse juramento, né? Se o parlamento entendeu que a reforma boa para o mundo do trabalho é aquela, ela será aplicada, logicamente, desde que não haja violação à Constituição Federal, porque essa também é outra obrigação de todo magistrado, né? Fazer cumprir a Constituição, as leis da República. Portanto, talvez ela tenha padecido de um pouco mais de debate, e eu acho que ela não conseguiu o escopo que era ter um ganho nessa questão da empregabilidade. Como o senhor enxerga o embate existente entre o Supremo Tribunal Federal e a Justiça do Trabalho? O ministro Gilmar Mendes suspendeu todos os processos que tratam de pejotização e vínculo empregatício. Antes disso, os ministros estavam dando decisões em reclamações constitucionais, suspendendo ou cassando decisões da Justiça do Trabalho que reconheciam vínculo. Queria saber a sua opinião. Pois bem, Adriana, eu tenho um imenso respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós vivenciamos um momento de muita dificuldade na questão, até no campo da própria democracia, né, em que nós vivenciamos no início de 2023, foi algo muito grave. Eu acho que o Supremo Tribunal teve um papel muito importante em relação a essa questão da manutenção do Estado democrático de direito. Mas eu, assim, entendo
e, como lhe disse, como magistrado, cumprirei sempre as decisões emanadas da Suprema Corte, mas nessa questão eu acho que há talvez tenha havido uma certa confusão entre terceirização e pejotização. São situações absolutamente diferentes. E basta dizer que na pejotização, geralmente são duas pessoas envolvidas, né? Aquele que presta serviço e aquele que toma o serviço. A terceirização, como o próprio nome está a dizer, são três, né? É o empregador que contrata o empregado para trabalhar para outra pessoa. Pois bem, em relação às reclamações que nós observamos, geralmente quando eu vi isso, eu li, né, as decisões que aqui recebi como presidente do tribunal e antes como integrante dos colegiados, órgãos fracionários aqui do tribunal, eu percebi que há uma certa confusão. Invoca-se a decisão do Supremo, os ministros invocam aquele precedente, a fixação daquele tema, da legalidade da terceirização em atividade fim, para justificar, né, a incidência daquela realidade em relação à pejotização. Nós, quando examinamos uma temática dessa natureza, em que uma parte se diz empregada, no entanto, que foi obrigada a criar, né, a pessoa jurídica para então ser contratada, nessas situações, o que o juiz faz? Ele examina as provas. E essas provas, elas não são exclusivamente documentais, há provas também testemunhais. E nós temos na CLT um artigo, que é o artigo 9º, que veda e declara nula qualquer tentativa de mascarar essa relação de emprego. Então, quando acontece que na pejotização o juiz reconhecer que aquela relação é nula, porque viola aquela disposição da CLT, que está encartada no artigo 3º, ele está praticando um ato, declarando essa relação jurídica com base nos elementos de prova que foram reunidos naquele processo. E causa muita espécie, porque sabemos, né, os tribunais superiores, eles não examinam prova. Né? Os tribunais superiores, e muito menos o Supremo Tribunal Federal, ele não examina a prova, mas o que a gente observa é exatamente o contrário. Né? É uma decisão em que se o ministro examina e diz, olha, isso aqui é claramente uma pejotização, aparentemente uma relação entre duas pessoas jurídicas, mas o que vai definir se é ou não é o conteúdo probatório. Então, é muito preocupante sobre essa questão. E outra questão, assim, que nos deixa extremamente preocupados é com relação à competência. Né? Nós temos essa competência situada no artigo 114 da Constituição Federal. Foi um artigo que foi alterado quando da promulgação da emenda 45, né, de 2004, em que houve uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho. E lá está disposto, com todas as letras, que a Justiça do Trabalho cabe solucionar os conflitos envolvendo relações de trabalho. Em relação de trabalho, volto a dizer, ela não é somente relação de emprego. É muito mais do que isso. Né? E essa relação de trabalho, seja ela qual for, a competência para a sua solução é da Justiça do Trabalho. Mais uma vez, lamentavelmente, a gente observa que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal
tem desconsiderado esse texto que me parece expresso em relação a essa questão. Então, o que está em jogo hoje, na verdade, é saber até quando vai, né, a nossa competência para dirimir esses conflitos. Né? Eu, assim, acho que quem tem que estabelecer essa competência é quem já o fez, que é o parlamento. Né? Senadores e deputados disseram a competência para a relação de trabalho é da Justiça do Trabalho. Penso eu que não é o papel do Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito, com todas as vênias, estabelecer compreensão diversa daquilo que está posto no texto constitucional. É uma situação que a gente ainda vai ver quais são os desdobramentos, mas o que é fundamental é mantermos, né, a serenidade nesse momento. Nos cabe sempre observar, e digo a você com muita tranquilidade, os magistrados e magistradas trabalhistas do Brasil têm observado rigorosamente aquilo que tem sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Quando há uma decisão que aparentemente vai de encontro ao que já foi fixado em matéria de repercussão geral, é porque é uma distinção, e essa distinção ela é estabelecida na decisão. Né? Mas vamos aguardar ver. Tem essa decisão agora, né, do ministro Gilmar Mendes, como você bem citou, suspendendo todas essas ações, e são muitas ações, né, isso preocupa, esperamos que haja uma decisão com alguma brevidade, exatamente porque esses processos ficam parados, né, e que essa decisão, fundamentalmente, ela observe aquilo que está na Carta Magna de 1988, com as alterações impostas pela Emenda 45, né, que seja mantida a nossa competência em relação a essa matéria e que possamos ter essa liberdade de decidir com base nos elementos de prova que estão no processo. Né? Eu mesmo já tive a oportunidade, Adriana, de julgar, antes de assumir a presidência, em grau de recurso, né, relação envolvendo motorista de aplicativo. E pelos elementos que estavam ali no processo, eu concluí pela inexistência de relação de emprego. Mas volto a dizer, se no processo houvesse, né, elementos que me indicassem um caminho diverso, eu teria adotado. Mas no caso que eu julguei, eu entendi pela inexistência de relação de emprego. É essa liberdade que nós temos que ter enquanto julgadores. Ao analisar as provas, e aí sim decidir com base nas provas, né? Sim. E essa tarefa, como eu havia antecipado, ela se esgota na segunda instância. Né? Os tribunais superiores, para se admitir um recurso, é fundamental, um dos obstáculos, né, talvez o principal, é que não haja revisão de fatos e provas. Né? Geralmente acontece tanto no TST, quanto no Superior Tribunal de Justiça, e também no Supremo Tribunal Federal. Por fim, nossa última pergunta. Queria saber qual que é o legado que o senhor quer deixar para o TRT-10 sobre a sua gestão até o fim do seu mandato. A gente sempre busca algo melhor, né, para a nossa instituição. E eu quero deixar esse legado de avanço. Né, muito que já foi feito aqui no tribunal pelas gestões anteriores. Cada gestão elege seus objetivos e nem sempre a gente consegue, viu, Adriana? Porque administrar não é fácil, nós temos projetos que nem sempre a gente consegue terminar. Aquilo que eu não vou conseguir terminar, não por falta de vontade, mas por observância necessária de trâmites burocráticos, alguns deles relacionados com licitação, eu quero deixar bem encaminhado, mas eu quero deixar o legado
de uma instituição avançada, de uma instituição conectada com a nossa atualidade, de uma gestão que tem um olhar para o próximo, né? Eu tenho, assim, comigo, muito presente essa necessidade. Nós vivemos, Adriana, um mundo do judiciário hoje, com os conselhos, tanto o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quanto o Conselho Nacional de Justiça, nós vivemos na busca de cumprimento de metas, metas de produtividade, metas de celeridade, enfim, redução de congestionamento de processos, tanto na primeira quanto na segunda instância. Tudo isso demanda um esforço muito grande de magistrados e de servidores. E eu quero deixar para a futura administração, quando sair do tribunal, da própria instituição, essa visão de que podemos compatibilizar a necessidade de cumprimento de metas com a qualidade de vida. Eu prezo muito por isso, né? Eu procuro realizar sempre iniciativas que incentivem os nossos servidores, nossos magistrados, né, para que olhem para si mesmos, para que cuidem de sua saúde, né? Não há algo mais valioso na vida do que a saúde. Então, eu quero que a gente tenha uma instituição que cumpra com suas obrigações, que preste a jurisdição com a qualidade que a sociedade merece, mas que também cuide de si próprios, né? Que a nossa instituição cuide de si própria, cuide de seus servidores, de seus magistrados, de todos aqueles que aqui trabalham, né? Esperamos realmente que o TRT da 10ª Região seja esse tribunal e que, com esse perfil, possamos galgar, né, algum prêmio de reconhecimento do Conselho Nacional de Saúde, prêmio de qualidade. Que tenhamos realmente uma instituição a serviço da sociedade do Distrito Federal e do Tocantins. Muito obrigada, doutor Ribamar, pela sua participação. Agradeço muito por toda a entrevista. Sempre à disposição, Adriana. Quero parabenizar esse importante veículo de comunicação ligado à área jurídica e dizer que as portas do nosso tribunal estão sempre abertas para vocês da imprensa. Muito obrigado pela atenção. Obrigada.